Muito bom dia. Vamos começar então a nossa sessão deste webinar dedicado à utilização da energia renovável no setor agrícola. Começo por cumprimentar o Sr. Administrador da EDP Comercial, o Dr. Miguel Fonseca, que connosco vai abrir este pequeno colóquio. E, como enquadramento, eu gostava apenas de fazer um ponto de situação relativamente àquilo que nós pensamos que são as grandes áreas que necessitariam de ser englobadas numa estratégia de desenvolvimento e de abraçar o futuro. E no ano passado, há exatamente um ano, no dia 20 e qualquer coisa, 23 até, creio eu, de setembro do ano 2020, ainda em plena pandemia, fizemos um seminário, um colóquio, com presença de vários elementos do governo e também com a presença do Sr. Presidente da República, para darmos a conhecer um documento que elaborámos, que chamamos Ambição Agro 2020-30. Já se falava no PRR, na tão denominada vulgarmente por bazuca, e de uma forma a anteciparmos aquilo que a CAP identificou como sendo os eixos de desenvolvimento que mereceriam ou que merecem serem integrados numa estratégia de recuperação da economia e de preparação dessa mesma economia para o futuro. Naquilo que diz respeito à agricultura, identificámos um conjunto de matérias como a água, o solo, as florestas, a indústria, o conhecimento, e identificámos também as questões da energia. A energia hoje está no cerne da atividade económica, seja ela qual for. A agricultura, como atividade económica que é, não foge a essa regra, e os custos da energia na produção agrícola, e não apenas na produção, mas também na transformação, são hoje extraordinariamente relevantes. Há uns anos atrás, poucas pessoas se preocupavam de uma forma detalhada e debruçada sobre a fatura da energia elétrica. Hoje não é assim. Já vamos conhecendo com algum detalhe a composição da fatura e já vamos olhando para o peso enorme que o custo da energia tem no contexto da produção, os chamados custos de contexto ou custos de produção, conforme nós quisermos abordar. Em algumas situações, o custo da energia pode significar já mais de 1/5, 20%, 25%, 1/4 dos custos totais de produção. E agora, neste momento, estamos a viver uma época muito angustiante, porque a escalada dos preços da energia, não apenas da eletricidade, mas também da energia que move as máquinas, o diesel, estão a trazer para o setor preocupações acrescidas, o que faz com que tenhamos que nos debruçar sobre estas matérias. E foi a pensar nisso que pegámos neste capítulo do documento Ambição Agro, a energia, com a colaboração do engenheiro Jorge Vasconcelos, a quem saúdo e que espero que esteja também a assistir remotamente a este webinar. Não só saúdo, como agradeço o trabalho que desenvolveu connosco e que permitiu chegarmos hoje a este ponto, que vamos agora explicar um pouco melhor, de termos desenvolvido um processo que permita trazer para o setor agrícola dois grandes assuntos ou duas grandes vertentes. Uma delas é entrarmos na utilização da energia com origem renovável. A segunda é, portanto, essa energia renovável entrando até nas ambições do próprio Green Deal, que também estão contempladas na nova política agrícola comum. E o segundo aspecto é a redução dos custos da energia no setor produtivo, que é aquele que mais nos preocupa. E para isso era preciso entrarmos na produção de energia nos nossos territórios.
Não é um assunto fácil, apercebemos disso logo que começámos a trabalhar com o engenheiro Jorge Vasconcelos na análise de como abordar as questões da energia. O mundo da energia está envolto numa teia burocrática regulamentar, de custos, de normas, de negócios internacionais, que é muito complexo, e por isso tem que haver uma ligação a verdadeiros especialistas nesta área, se quisermos de facto entrar nas questões da produção para tentarmos reduzir o custo da fatura nas nossas explorações. Fruto desse trabalho, lançámos uma espécie de uma consulta às empresas principais do setor comercial, e foi possível estabelecer um acordo com a EDP. É isso que hoje aqui vamos perceber, para que numa primeira fase nós possamos entrar nos ciclos produtivos que não são sempre compatíveis com os ciclos de utilização, e por isso não basta montar uma pequena central fotovoltaica nos nossos terrenos e depois pensarmos que com aquela central vamos resolver grande parte dos nossos consumos. Não, é mais complexo do que isso. E também é necessário fazer depois um passo seguinte, mais difícil porventura, que é tentarmos que o governo esteja acessível a modificar alguma da legislação que incide sobre o setor energético e, em especial, sobre o setor energético no setor agrícola. É um passo seguinte, não vamos hoje desenvolvê-lo, mas está identificado como sendo um grande obstáculo. Agora, com o PRR já meio conhecido, temos alguma apreensão face à pouca objetividade que foi dada às empresas de uma forma mais direta. Há ainda a esperança que seja possível obter algumas ajudas no que diz respeito a esta matéria que vamos agora abordar, para que as questões da energia possam, não digo minimizá-las, mas pelo menos diminuir o seu impacto. A minimização do impacto é uma ambição que está para além do imediato. Tentaremos evoluir no sentido de melhor utilizar a energia nos nossos territórios, para que ela entre diretamente como um benefício nas contas das culturas que praticamos e da agroindústria que está associada. Uma vez mais, muito obrigado. Cumprimento outra vez o Dr. Miguel Fonseca, a quem passo a palavra para fazer também um enquadramento por parte da EDP, para depois então entrarmos na matéria propriamente dita. Muito obrigado e até já. Obrigado, bom dia. Antes de mais, em nome da EDP, agradecer o convite feito pela CAP e este acordo, em especial aqui ao Presidente Eduardo Oliveira e Sousa. Eu só vou fazer uma pequena e breve introdução, até para não vos maçar, mas do porquê é que estamos aqui hoje e como é que nós encaramos este desafio e a oportunidade no domínio das renováveis. Eu acho que só dando aqui um enquadramento da ambição e do desafio que nós temos enquanto sociedade e, na verdade, delegado quase para deixar aos nossos filhos e às gerações vindouras, nos últimos 30 anos a eletrificação, toda a gente entende que há um imperativo da descarbonização económica pelo aquecimento global e todo o impacto que pode ter. Nos últimos 30 anos, mais ou menos, a eletrificação da economia passou de 18% para 22% da energia, ou seja, do total de energia consumida avançamos 4 pontos percentuais nos últimos 30 anos. Para atingir os objetivos que estão agora a ser discutidos a nível de acordos climáticos, a nível internacional, estamos a falar de chegar a níveis de 60% de eletrificação da economia, já para não falar de fontes renováveis para essa eletricidade, nos próximos 30 anos. Então, estamos a falar de acelerar quase por um múltiplo de 6 vezes a eletrificação e a sustentabilidade dessa eletrificação com base em energias renováveis. Então, que é um ambiente de alta ambição. Segundo ponto, essa ambição já se traduziu nos objetivos nacionais. No âmbito do PNEC, que na verdade é o Plano Nacional de Energia, há aqui uma ambição de até 2030 chegar a 27% das fontes energéticas nacionais com base em solar.
O que se tornou indiscutível é que destas fontes energéticas que têm que compor quase um terço a 2030 do nosso consumo energético em Portugal, o solar distribuído, ou seja, aquele solar que é instalado nas próprias unidades de consumo ou de forma distribuída em toda a rede, vai ter um papel preponderante que nós, nos cálculos que fazemos a partir da EDP, pode chegar a um terço desta ambição. Então leva-nos um bocadinho à questão aqui hoje e ao terceiro ponto, que é qual é que é então a oportunidade para os agentes agrícolas nacionais, para os produtores agrícolas, e se é rentável ou não. O que é que nós sabemos? Para atingir estes objetivos, todos os setores industriais, económicos, todo o tecido empresarial e também, na verdade, todos os consumidores vão ter que fazer parte desta mudança. Quais é que são as boas notícias? Nos últimos 10 anos, os custos de instalações solares baixaram 80%. Então, todos os números que alguns de vocês já podem ter estudado no passado e há tão pouco tempo como há 2, 3 anos, já se alteraram de maneira, eu não chamaria dramática, mas de maneira bastante agressiva, ou seja, os custos de instalação solar e com isso a economicidade deste investimento é bastante grande. Nós fizemos um estudo aqui com a ajuda da CAP para cerca de 2.200 pontos de consumo, que eu diria que são bastante representativos da massa associativa da CAP e de todos os que estão aqui hoje, e chegámos à conclusão que para cerca de 33% do consumo, então para um terço do consumo de todos estes 2.200 pontos de consumo, seria económica a utilização do solar, com taxas de retorno que permitem um payback do investimento, ou seja, pagar a totalidade do investimento em solar num prazo inferior a 5 anos. Isto faz com que faça investimentos alternativos que possam ter em carteira de modernizações de frota, de expansões. Este é um projeto para o domínio da eletricidade e de fontes de energia que usem nas vossas explorações, parece ter uma taxa de retorno bastante atrativa para ser considerado. Quarto ponto, o solar e a sua utilização de forma distribuída pelos agentes agrícolas nacionais não tem só uma atratividade de investimento, como também pode ter algum valor estratégico. Vemos hoje em dia a volatilidade que existe no mercado e que alguns de vocês até já exprimiram a preocupação de aumento dos custos de energia no mercado elétrico. Isso não é controlado, obviamente, pelas comercializadoras. Estamos a ver agora duas fontes de alta turbulência no mercado, que é a especulação em torno das licenças de carbono, de emissões de carbono, quer seja o aumento do custo do gás, que fazem com que o custo de produção de eletricidade no sistema nacional e, na verdade, em toda a Europa, suba em flecha. Isso cria volatilidade, incerteza e, obviamente, tem um impacto económico grande na próprios custos de exploração agrícola. A utilização do solar, não só económica, como permite isolar parte do consumo energético de flutuações de mercado e fica apenas dependente de uma lógica de investimento em equipamentos. Último ponto, quais é que são aqui os grandes riscos e como é que a EDP propõe ajudar e onde é que nós achamos que podemos aportar aqui valor a este domínio energético? Ao longo dos últimos 5 anos nós temos estado bastante presentes no mercado e sabemos que o principal risco que existe por parte de um agente que queira fazer um investimento em solar ou estudá-lo tem a ver com o seu próprio desenho, dimensionamento e boa estimativa da sua produção e produtividade. Na EDP nós temos agora uma experiência acumulada no desenho de soluções solares e no estudo económico das mesmas para os nossos clientes já bastante alargado. Temos ferramentas de automação, vamos pôr ao serviço da CAP e já o pusemos de forma massificada para lançar e poder identificar rapidamente o que é que poderia ser o resultado destes investimentos para cada um de vocês em cada um dos pontos de consumo. Podemos pôr isto em cima da mesa, ou seja, quando se faz um estudo solar ou uma decisão de investimento, se estiver sobredimensionado ou subdimensionado vai ter um impacto económico relevante, não se vai entregar tantas poupanças como aquelas que seriam possíveis, ou ao sobredimensionar o investimento não se vai ter o retorno adequado e que seria esperado. Por último, temos soluções de financiamento que permitem aos nossos clientes e assim aos associados da CAP aceder ao solar sem fazer qualquer dispêndio ou investimento inicial em equipamentos. Nós conseguimos passar-vos tarifas de consumo energético a um preço por megawatt-hora num contrato de 10 anos, ao fim do qual a instalação solar passa para a propriedade do cliente e até lá apenas pagam um preço por energia mais reduzido do que aquele que consomem hoje a partir da rede. Portanto, conseguimos suavizar, diminuir o risco de investimento, 2,
mitigar as necessidades de financiamento, se assim for a decisão e o apetite de cada um dos participantes. 100% disponíveis e empenhados no sucesso desta parceria e ajudar a CAP no estudo e trazer aos seus associados a melhor perspectiva sobre a função que o domínio das renováveis pode trazer. Obrigado. Obrigado, Dr. Miguel Fonseca. Vamos agora entrar na matéria do próprio acordo e das condições de utilização da energia. Vou passar a palavra ao Luís Mira e vai, a partir de agora, ser ele a conduzir a reunião. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Miguel Fonseca e a equipe que aqui está da EDP, que também está aqui connosco. Felicitar a EDP por este trabalho conjunto e também todas as pessoas que estiverem envolvidas aqui neste processo. O Vasconcelos também foi uma peça importante, mas aquilo que hoje interessa e as pessoas estão a ouvir é que estamos aqui no momento que eu acho fundamental. A CAP encetou isto o ano passado com a Ambição Agro e estamos aqui com soluções práticas, soluções que não dependem de nenhuma candidatura a nenhum projeto, são soluções entre o agricultor e a EDP. Estamos, eu diria, na linha da frente para contribuir para uma agricultura mais sustentável, utilizando energia sustentável. Estamos aqui hoje porque escolhemos uma empresa de referência e estamos aqui porque temos para vos propor, como vocês devem já ter grande curiosidade, se é uma poupança entre 20% a 40%, já vai ser explicado a maneira, as simulações, a ferramenta que a EDP arranjou para fazer este estudo. É muito simples e permite logo a cada um de vocês perceber o que é o mais adaptável às circunstâncias que cada um tem. É uma oportunidade que estamos aqui neste momento a propor-vos, mas chama a atenção que isto tem um prazo. Tem que tomar estas decisões até ao final de outubro. Há mais que tempo para o fazerem. A ferramenta, como vão ver agora na explicação que se vai seguir, é muito intuitiva e simples de fazer, e o Dr. António Caixinha vai realizar esse trabalho, mas chama a vossa atenção que poupar 40% na fatura energética, e não é para um mês, não é com questões de fidelização, têm 3 hipóteses de fazer: ou compram vocês o equipamento solar, ou compram-no a prestações, ou não querem fazer isso, a EDP faz esse investimento e vocês só contratam o valor do kilowatt a pagar para os próximos 5 ou 10 anos, consoante o contrato corretivo. É de grande flexibilidade, permite a todo o tipo de explorações, independente da sua dimensão, independente da sua atividade, escolher a opção que mais se adapta. Acho que é um passo muito importante para o setor agrícola. Eu não sei qual é a cultura, se calhar muitos de vocês não sabem o que vão fazer daqui a 10 anos, mas há uma coisa que eu sei: vão necessitar de energia para a produção que tiverem. Este é um investimento que vai ser assertivo, seja qual for a opção cultural que tenham hoje ou que venham a ter no futuro. Muito obrigado pela vossa atenção e por estarem hoje aqui presentes. Esta sessão também vai ser gravada. Aqueles que não conseguirem ou quiserem repetir isto podem ver a gravação. Também deixar aqui um esclarecimento: os associados da CAP são aqui os associados das associações da CAP. No fundo, são todos os agricultores de Portugal, são mais de 80%, portanto esse não é um problema. A questão aqui mais importante é que vocês adiram a isto e aproveitem esta oportunidade que em conjunto construímos com a EDP e que permitem uma poupança na vossa fatura. Muito obrigado. Doutor, eu acho que tem que vir para aqui. É igual, mas é como quiser. Quer ficar ali no computador? Não, pode ser aqui. Pode ser. É como quiser. São 84. Então, se calhar fica aí e eu. A tecnologia permite isso. Tem que olhar a câmera, depois é ali. Mas fica de lado, também fica bem. Certo. Bom dia a todos. Eu vou-me ver de perfil, porque eu estou do lado para a câmara e estou a olhar para o ecrã de frente, peço desculpa por isso.
Nosso doutor fica bem de perfil, não se preocupe. Obrigado. Obrigado. Nós preparámos aqui uma pequena apresentação para materializar aquilo que foi falado até agora, que tem a ver, sobretudo, como é que vamos corretamente dimensionar e vamos corretamente chegar àquilo que é o ponto ideal de investimento, porque é aqui que está no solar o segredo de um investimento bem feito e feito da forma mais vantajosa do ponto de vista económico. Mário, precisava de partilhar a tela. Força. Eu só para também esclarecer que haverá a possibilidade de colocar perguntas, vamos fazer perguntas por escrito, porque são muitos participantes, mas vamos responder àquelas que forem colocadas ou que depois sejam enviadas e responderemos posteriormente. Esta é uma relação que tem que ser aberta, isto depois o processo vai ser acompanhado pelos técnicos da EDP e haverá enfim, um diálogo com os especialistas para convosco construírem a solução mais adaptada e vão ver, como vai ser explicado aqui, o dimensionamento do número de painéis a ter tem a ver com as características de cada um e com aquilo que se prefere. Quanto maior for os painéis colocarem, maior é o investimento inicial, mas o retorno é mais rápido. Portanto, isso depois são opções e é explicado isso de uma forma muito objetiva. Doutor, era só para fazer aquilo que o doutor tinha. Nós, para desenhar e para dimensionarmos, precisamos de conhecer e, portanto, vamos passar aqui brevemente sobre aquilo que caracterizamos como o consumo energético do setor agrícola. Como o meu administrador disse no início, nós temos aqui um conjunto de informação de cerca de 2.200 pontos de consumo, o qual vos podemos mostrar como é que ele se caracteriza, quer geograficamente, quer do ponto de vista do consumo. Depois vamos falar um bocadinho sobre o enquadramento e o que é que é o solar para autoconsumo e qual é que é o enquadramento regulatório e também como é que isto financeiramente funciona, e vamos fazer uma demonstração da nossa plataforma que na prática ajuda quer a nossa equipa comercial, quer os clientes a dimensionar corretamente o investimento, como já vimos é fundamental, e depois passamos brevemente sobre o protocolo que estabelecemos com a CAP e o que é que vão ser os próximos passos desse protocolo. Iniciando aqui pela caracterização, como já foi dito aqui, consegue-se ver aqui à esquerda que o consumo energético no setor agrícola mais que duplicou entre 94 e 2018. Isto quer dizer que há cada vez mais energia elétrica a ser utilizada no ciclo produtivo da agricultura. É uma tendência que acho que todos sabemos que está para ficar. Aquilo que representa em termos de custo, nós temos estimado um custo de cerca de 110 milhões de euros no setor todo de utilização de energia elétrica. E falando também aqui sobre a parte das emissões de CO2, o setor agrícola é um dos setores também que precisa de contribuir para nós podermos atingir as nossas metas de descarbonização. Representa cerca de 18,4% do total global de emissões de CO2 e, portanto, é também importante não só ser rentável como sustentável e, portanto, as duas coisas estão em conjunto. Doutor, mas aí desculpe lá interrompê-lo. Nunca fazem as contas das toneladas que o setor agrícola retém. E, portanto, feito o balanço, vocês ainda têm que pagar alguma coisa para as toneladas que a gente retém. Este é o discurso politicamente correto. Eu aqui fico muito sensibilizado com este número. Poupar 40% de 110 milhões, aquilo que estamos a propor, se todos os agricultores aderissem a este protocolo, era uma poupança de mais de 40 milhões de euros, o que é extremamente significativo por ano. É disso que estamos a falar. Certo. E é algo que é acionável já, portanto, é rentável, como vimos. E não precisa de projetos, não é uma relação entre a EDP e o agricultor. É instantâneo desde que faça o contrato. Portanto, não temos aqui que percorrer todo aquele caminho das pedras dos projetos, de análise e de aprovação Não, nada disso. É uma relação direta entre a EDP e o agricultor. Desculpem lá eu repetir isto, mas isto é que as pessoas, nós, no setor agrícola, quando há uma candidatura, uma situação destas, temos que sempre que fazer este percurso, cada vez é mais penoso, cada vez é mais difícil, e aqui não existe. As pessoas que aderirem a isto, é só o tempo de fazerem o contrato e acertarem com a EDP e instalarem os painéis e andar para a frente. O processo está bastante simplificado, sim. Vamos ver. Portanto, caracterizando aqui aquilo que estava há pouco ainda a referir, que tem a ver com o que é o consumo energético do setor agrícola em Portugal, consegue-se ver aqui a distribuição
por nível de consumo em baixa tensão, e onde é que está, e conseguimos perceber que quer na zona oeste, quer na zona do Alentejo, quer na zona norte... Isto é só agricultura. Isto é só agricultura. E, portanto, conseguimos perceber aqui qual a intensidade energética e a distribuição geográfica da mesma e a distribuição por níveis de consumo. Isto é muito importante, como vão ver mais à frente. Isto depois também temos, obviamente, que nos níveis de tensão superiores, média tensão nomeadamente, uma menos quantidade de instalações, porque aqui já estamos a falar de instalações de elevado consumo e conseguimos perceber a distribuição. Eu penso que todos se reconhecem nesta distribuição geográfica em termos de explorações agrícolas, mas isto é a fotografia do consumo energético do setor. A verdade é que a elevada dispersão geográfica e a elevada dispersão de níveis e de perfis de consumo obriga a uma análise personalizada caso a caso. É isso que vamos endereçar aqui. E como é que nós vamos ajudar nessa análise personalizada caso a caso? Passando aqui muito rapidamente para aquilo que são as soluções disponíveis para aproveitar a geração solar, nós temos algo que é acionável imediatamente, que é o autoconsumo individual, como referimos até aqui, e também temos uma outra componente que está a dar os primeiros passos, e nós também estamos investidos nisso, que tem a ver com as comunidades de energia, que nos permite alavancar ainda mais aquilo que é o potencial do autoconsumo. Uma coisa não invalida a outra, e nós hoje vamos nos focar naquilo que está para já acionável no curto prazo, embora as comunidades de energia estejam também a dar os primeiros passos, e nós estamos também a trabalhar nisso, inclusive aqui em conjunto com a CAP. O autoconsumo individual tem um enquadramento regulatório que até 1 megawatt de potência, que é uma área equivalente a 1 hectare de ocupação de painéis solares e que produzirá cerca de 1,6 gigawatts por ano, não necessita de grande licenciamento, ou seja, não necessita de um licenciamento prévio, é algo que qualquer agricultor pode fazer tendo em conta aquilo que é o seu perfil de consumo. Tipicamente um projeto médio poupa entre 20% a 30%, temos casos em que pode ir a 40%, 50%, 60%, depende muito do perfil, e já vamos ver isso. Existe sempre a possibilidade de venda do excedente, que eu sei que é uma preocupação do setor por causa da sazonalidade à rede, e temos retornos de investimentos que variam entre os 3,5 e os 8 anos, com uma média entre os 5 e os 6 anos, como vamos ver mais à frente. Para avaliar este potencial de autoconsumo, e como já foi dito, o dimensionamento é fundamental para não subdimensionar e não sobredimensionar. Então, que ferramentas é que nós, EDP, encontramos para tornar este processo de dimensionamento o mais rápido, fácil e automatizado possível? Nós temos acesso a uma base de dados de consumo de energia partilhada pelo distribuidor a todos os comercializadores, para pessoas coletivas. Temos também acesso àquilo que são os históricos das bases de dados climatéricas. Juntámos estas duas funções num algoritmo de engenharia que vocês vão ver mais à frente e, em conjunto com isto, adicionámos a parte financeira da solução e conseguimos produzir uma simulação individualizada para cada agricultor. E, portanto, é essa a demonstração que vamos ver de seguida. No entanto, passando só aqui, porque nós fizemos para estas 2.200 instalações uma simulação do ponto ótimo de retorno e conseguimos ver aqui uma grande dispersão, quer em termos dos investimentos consoante o nível de consumo, quer depois também dentro de cada um destes grupos há uma dispersão enorme que leva aqui o ponto fundamental de o segredo destas soluções está no dimensionamento. E podemos ver aqui do lado direito o retorno do investimento. Temos aqui retornos bastante interessantes, como já foi visto até aqui. Mas o segredo está, a EDP tem uma ferramenta para revelar esse segredo. Eu acho que essa é uma das coisas que se tem que chamar a atenção, é que a EDP desenvolveu, com base nestes dados todos que trabalhou, desenvolveu uma ferramenta que permite determinar o ponto ótimo para o investimento e dá uma simulação do retorno em termos de quanto tempo demora a ser ressarcido o investimento que foi feito. Isso é fundamental. Portanto, estamos a fazer, mais uma vez, a comparação com os projetos. Faz-se um projeto, não há qualquer garantia, nem sabemos nada do que é que vai acontecer. Neste caso, não. Está aqui uma ferramenta que nos permite aferir qual é que vai ser o retorno de uma forma bastante objetiva. E isso é extremamente importante. Atenção que eu nunca referi
poupanças de 50 ou 60, eu sabia que elas são possíveis. Nós estamos a referir nisto de 20 a 40 porque é o médio. E sabemos que há possibilidades, mas não é para todos, que é para não criar aqui falsas expectativas. Portanto, vejam, façam as simulações, analisem o vosso caso e a EDP encontrará seguramente o ponto ideal para o investimento que querem realizar. E é precisamente isso que este quadro mostra, não é? É que há uma dispersão tão grande de dimensões que é preciso e é fundamental fazer esse dimensionamento corretamente. Eu passo a mostrar-vos aqui agora aquilo que é a ferramenta de simulação que nós desenvolvemos. Dê-me só um minuto para compartilhar, penso que já estão a ver. E, portanto, na prática, aquilo que nós construímos foi um algoritmo de engenharia com base na informação que temos acessível, e esse algoritmo de energia, e nós estamos a usar aqui um caso de um cliente da agricultura, é uma cooperativa do Algarve, que nós começamos por ver os vários pontos de consumo que existem para este cliente. Vamos escolher aqui o ponto inicial, o primeiro que aparece, e, portanto, o que nós conseguimos perceber aqui é qual é a caracterização deste ponto de consumo. Conseguimos ver o nível de tensão, a potência contratada e, sobretudo, a informação de sazonalidade do consumo deste utilizador. Ou seja, nós aqui conseguimos perceber, quer do ponto de vista diário, quer do ponto de vista mensal, qual o perfil de consumo desta exploração. Esta exploração tem um perfil de consumo, como a grande maioria das explorações agrícolas, com maior intensidade no verão, que é algo que casa bem com a exposição solar, que nos meses de verão e primavera tem uma maior exposição solar. Tem depois aqui à direita uma caracterização também do seu perfil de consumo que parece muito normal durante o dia, tem a ver com o facto de ser uma exploração que tem recurso ao frio para a conservação das frutas e, portanto, é normal que nos casos particulares de cada um este perfil, quer à esquerda, quer à direita, que estão a ver, apareça um pouco mais acentuado. Isso depois muda o racional financeiro da solução e nós vamos ver agora a seguir como é que conseguimos gerir essa expectativa no que toca ao racional financeiro. Aparece no ecrã seguinte e, portanto, vamos aqui às soluções de fotovoltaico e o que nós estamos a ver aqui agora é uma fotografia aérea do local de instalação, onde está a informação de... Só fazer aqui um compasso de espera enquanto os valores são carregados. Doutor, então enquanto ele faz o compasso de espera, é só para explicar às pessoas que no caso de cada um, esta ferramenta permite ir ao Google, suponho eu, e fazer exatamente o que aqui está. Sim. Isto é replicável para cada uma das pessoas que está a assistir a esta apresentação. Exatamente. No caso dele, a EDP identifica o ponto georreferencial e faz exatamente isto em conjunto com a pessoa, se quer pôr os painéis mais no telhado, depois tem que ser feita uma visita ao local para ver se a infraestrutura aguenta ou qualquer outra alternativa de serviço. É só para dizer que isto não é uma apresentação feita, digamos, sobre um caso que não é concreto. Isto que se está aqui a mostrar é replicável em cada uma das pessoas que aderir a este protocolo. Agora já carregou, já percebemos. Certo. Não, é exatamente isto, ou seja, o que vocês estão a ver aqui não é uma apresentação PowerPoint, é uma simulação real de uma plataforma que está disponível e que é replicável cliente a cliente. Portanto, qualquer cliente pode ter esta, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, porque nós também fizemos um estudo massivo para uma base de dados e vamos partilhar convosco isso mais à frente, mas isto é replicável para todos os clientes individualmente. O que é que nós conseguimos ver aqui? Conseguimos ver aqui à esquerda a área ocupada pelos painéis, a inclinação dos painéis e qual a orientação e a estrutura que suporta estes painéis. Esta estrutura é relevante porque, consoante o tipo de estrutura que suporta os painéis, o custo da central muda também. Ou seja, nós aqui optámos por uma estrutura coplanar, significa que os painéis vão ficar com a mesma inclinação da cobertura. No entanto, esta inclinação de 10 graus não é a mais eficiente. O que é que se poderia simular aqui? A alteração desta estrutura para uma estrutura triangular, mas ao fazer isto, ao fazer esta alteração para esta estrutura triangular, o que vai acontecer é que os economics, os indicadores financeiros
da proposta vão piorar. Porquê? Porque uma estrutura triangular é mais cara que uma estrutura coplanar. Produz efetivamente mais energia, mas neste caso a opção não compensa. Mesmo que eu faça aqui a orientação, agora que esta estrutura triangular me permite, os números melhoraram ligeiramente, e vamos só esperar um bocadinho que a ferramenta está a processar, vão ver que os números vão melhorar ligeiramente, mas não compensa otimizar a inclinação versus aquilo que é o custo. Como se lembram, ainda há bocado estávamos com um pouco abaixo de 4 anos de retorno de investimento e agora estamos com 4,5 anos, embora tenhamos otimizado a solução. Mas, doutor, mas também depois fico com uma instalação que no futuro tem mais capacidade de produção. Verdade. Isso é uma opção da pessoa. É uma opção e nós aqui deixamos isto aberto porque isto é uma opção do cliente. Ou seja, aquilo que mostramos aqui é de uma forma fácil e intuitiva todas as opções de investimento que o cliente tem. E o cliente pode, inclusive, decidir investir mais e tornar a sua central mais eficiente. É uma opção claramente do cliente. Pronto, isso era bom deixar também claro que está aberto a todas estas soluções. Portanto, não há aqui nem VGOs, nem parâmetros, nem limitações. Há aqui sim uma decisão empresarial baseada numa ferramenta que lhe dá os pontos ótimos. Agora, ninguém consegue adivinhar o futuro. Eu não sei se daqui a 5 anos a energia não vai subir muito ou vai descer muito. Isso aí já ninguém previa esta subida brutal que os preços de energia tiveram durante este ano. Ninguém consegue prever o que é que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos e isso depende da capacidade empresarial e do interesse de cada um. Mas era só para deixar em aberto que isto não é rígido, não tem nada enfim, o tal segredo, o ponto de segredo, não. A ferramenta permite simular e a pessoa depois decide consoante aquilo que achar que é o mais indicado para as suas circunstâncias. Pode ser que o telhado esteja velho e ele tenha espaço, pode haver outros casos em que a pessoa não tenha espaço e tenha que aplicar no telhado. Isso vai depender depois de caso a caso. Isto é exatamente um projeto, e essa foi uma das características que eu apreciei muito, é que é feito um fato à medida. Isto não é um pronto a vestir, é um fato à medida para cada um dos clientes que aderirem a isto. Exatamente. E o exemplo que vamos ver a seguir tem a ver com o facto de nós olhamos para aqui e conseguimos perceber há uma percentagem de energia que vai ser injetada na rede e está valorizada a 47 euros o megawatt-hora ou 4,7 cêntimos o kilowatt, mas nós podemos inclusive consultar e ver o resultado financeiro de, ignorando mesmo esta energia, o payback da solução continua a ser muito interessante. O que é que isto pode indiciar? Bom, então se calhar, e nós conseguimos ver isso aqui pela esta curva de produção versus o consumo, eu consigo, até porque tenho espaço neste telhado, dimensionar uma segunda componente de painéis que me vai aumentar, e isto faz-se com 4 cliques de rato muito rapidamente, que me vai aumentar a dimensão da central e me vai fazer o recálculo de todo o payback desta central, mesmo com 22% de injeção, e depois aqui, obviamente, tem a ver com as opções do agricultor, porque nós já estamos aqui nos períodos de pico a ultrapassar aquilo que é o ponto de consumo. Nós continuamos a ter retornos de investimento muito rápidos e aqui já conseguimos fazer uma redução de consumo, neste caso, de 36,6%. Com um investimento de 133 mil euros, nós obtemos uma poupança anual de 33 mil euros. É bastante significativo. Isto é diferente de cliente para cliente e, como o engenheiro Luís Mira disse, é consoante a opção do cliente e, portanto, é o cliente que decide se quer investir mais, se quer investir menos, se quer ser mais agressivo ou mais conservador no seu perfil de investimento e se quer maximizar o valor ou maximizar a velocidade de retorno. Há aqui um ponto que é importante referir que tem a ver com o facto de, quando nós estamos a construir a central, um custo significativo é o próprio serviço de instalação. E, portanto, nós aconselhamos sempre que se tente maximizar o valor, porque o custo marginal de potência adicional na central é mais barato no momento da instalação e fazê-lo a posteriori acrescenta um conjunto de custos de deslocação para a obra, etc., que pode tornar a solução mais cara. Mas, como o engenheiro Luís Mira disse, é uma opção que os nossos consultores comerciais conversam em conjunto com o cliente para obter a dimensão mais adequada. E nós conseguimos ver aqui, à direita, uma análise de sensibilidade,
onde percebemos o retorno deste investimento tem um ponto ótimo, mas também conseguimos perceber que, andando aqui para a direita, este tempo de retorno vai subindo ligeiramente, mas a curva não tem uma aceleração muito acentuada. Quer isto dizer o quê? Que, neste caso, neste perfil específico, nós podemos ser um pouco mais generosos no dimensionamento, mantendo rentabilidades bastante interessantes e maximizando o valor. Eu acho que chamar a atenção aqui para outra situação. Isto pode ser feito, como foi referido agora, primeiro um determinado grupo de painéis e, passado 2 ou 3 anos, reequacionar-se e aumentar essa capacidade consoante esta rentabilidade. Aqui o que é impressionante é que eu, com investimento de 130 mil euros, tenho um retorno de 33 mil euros. Nem no tempo dos juros altos se conseguia um retorno deste montante. Eu acho que é aqui que tem um grande atrativo e a rapidez com que se consegue ver resultados disso é extremamente importante. É fundamental e há aqui um ponto que é, há 2 limites à dimensão máxima dos painéis. Um limite é a potência instalada no local, que consegue-se ver aqui com o fim da curva, portanto esta potência é o limite de dimensionamento dos painéis, e o outro limite é 1 megawatt de potência, que não haverá muitas explorações agrícolas com este limite, e portanto eu acho que é seguro dizer que há uma solução de fotovoltaico para todos os agricultores. Aqui a questão é só qual a dimensão dessa solução e qual a solução mais adequada. Doutor, estou quase a comprar isto. E, portanto, aquilo que nós conseguimos ver aqui, como eu estava a mostrar aqui por esta análise de sensibilidade, tem a ver com esta velocidade de retorno, e depois conseguimos também perceber os valores económicos da solução. Passar só aqui novamente no ponto de injeção, porque eu sei que é uma preocupação do setor. Então, mas e a energia no inverno, quando eu não consumo? Nós fazemos o cálculo, esta percentagem de injeção é já tendo em conta aquilo que é o perfil real de consumo do utilizador. Portanto, isto é com perfis reais, não são com perfis simulados. Qual é que vai ser a percentagem de energia produzida que vai ser reinjetada na rede? E conseguimos ver aqui, num clique, como é que isso afeta o racional económico da solução. Nós estamos a falar aqui de 133 mil euros e 33 mil euros de poupança, mas mesmo que eu considere que esta energia injetada na rede não é vendida e é a custo zero, aquilo que nós vimos é que estamos a falar, não chega a 10% do valor do retorno é da injeção. Ou seja, o grande valor do autoconsumo, nós facilmente podemos levar as percentagens de injeção para 30%, que o grande valor continua a ser naquilo que é evitado de consumo. Claro que 3 mil euros são 3 mil euros e, portanto, faz sentido, e até porque a regulação o permite, haver a venda à rede desta percentagem de injeção. A partir do momento que temos a simulação feita, conseguimos a seguir ver rapidamente, e a máquina agora vai levar uns segundos a processar, conseguimos ver rapidamente quais as várias propostas de valor que estão disponíveis para este cliente em particular e que, como o engenheiro Luís Mira disse ainda há pouco, é daqui que sai depois o tal contrato. Doutor, enquanto ele carrega, é assim, eu diria que isto é quase um cálculo com uma margem de segurança, porque se os preços descerem não vai haver, ou vamos quase, isto está feito com um grande grau de segurança, mas se os preços de energia subirem, aquele valor vai subir também. Sim, sim. E, portanto, isto é só para explicar às pessoas que nos estão a ouvir que esta simulação tem por base um grande grau de segurança que não está a empolar nem a valorizar a energia produzida e vendida diretamente à rede e que está com um valor, eu diria, quase residual, muito real, para não haver aqui erros nestas projeções, mas que, a manter-se a energia a estes preços, o valor, se fosse hoje, não era... Sim, certo. Os valores praticados nos 2 últimos meses, o valor não era este. Não era este, era bastante maior. É só isto que eu queria chamar a atenção, é porque as simulações, as folhas de Excel normalmente dão aquilo que nós quisermos, mas esta simulação está feita com um grau de segurança muito elevado, em que não está a valorizar excessivamente, está a ser realista na valorização que está a colocar na venda da energia produzida para vender para o consumo na rede. Sim, inclusive... É só certo. Para chamar a atenção deste facto.
Aqui dois pontos. Nós não consideramos a taxa de atualização do preço de energia neste cálculo, portanto é a energia ao preço que está aqui, e isso é uma variável, nós passámos por lá a correr ainda há pouco, mas isso é uma variável que nós também podemos simular. Sim, na é mais solução. um fator de segurança para tudo isto, para que o resultado seja superior àquilo que as pessoas estão à espera. Portanto, como resultado disto, nós vamos obter as propostas de valor, aquilo que serão as propostas de comerciais e de contrato a fazer. E depois aqui é o agricultor que decide se pretende investir a pronto, com capital próprio, se pretende fazer um investimento, mas faseado do ponto de vista financeiro, isto está associado a uma análise de risco caso a caso também, ou se pretende a modalidade que falámos no início, que tem a ver com zero investimento, e na prática aqui nós conseguimos ver aquilo que é o preço anual dessa solução e depois a poupança anual. Ou seja, neste caso, optando pela modalidade de serviço, num contrato a 10 anos, o agricultor pagaria 23 mil euros por ano, que evita um consumo de energia equivalente a 33 mil euros. E, portanto, temos uma poupança significativa. Temos ainda um outro modelo de negócio, caso seja preferido, que tem a ver também com o serviço, mas é um preço por megawatt-hora, e aqui nós conseguimos perceber claramente qual é a percentagem de desconto desta componente de energia, que está a 74,6 euros o megawatt-hora, que é um preço que sabemos que não é um preço praticável. Isto prevê o contrato, que eu estou ali a ver, uma fidelização durante 120 meses. São 10 anos. Ou seja, esta modalidade de serviço tem um contrato de 10 anos, sendo que no final desse contrato o ativo passa para a propriedade do cliente, no caso do modelo variável, ou tem um valor residual de cerca de 10%, 10 a 12% do valor inicial para passar para a propriedade. São ativos que têm um período de vida útil de 20 a 25 anos e, portanto, a partir do 10º ano está pago, está amortizado e passa para a propriedade do... Essa é uma questão importante. Portanto, estas duas modalidades, ou do pagamento por quilowatt ou de um valor anual, são contratos por 10 anos. Ao fim de 10 anos, a pessoa fica com a instalação solar e toda a receita que ela der é dele, a propriedade passa a ser dele. Portanto, estas são as condições nestas duas primeiras modalidades. Ok. Pronto. Passando aqui... Agora vamos para a solução das prestações. A primeira solução do agricultor. A solução do agricultor. Quer dizer, não, eu quero ficar com os painéis, quero fazer o autoconsumo, nem quero contratar um valor megawatt-hora, nem quero um valor ano. Quero eu fazer um pagamento das prestações. Nesse caso, o contrato passa a ser de... O contrato é um contrato... O primeiro contrato é pronto pagamento, são 133 mil euros, e, portanto, há um capital inicial do agricultor, pagou, tem o retorno de 3,9 anos e tem a poupança dos 33 mil euros. Fica por conta dele. Fica por conta dele. O segundo tem a ver com financiamento EDP, portanto, nós faseamos o pagamento da central, a central passa para a propriedade do agricultor, e estes 150 mil euros, na prática, são exatamente o valor, a soma das prestações, das 48 prestações, aqui estamos a falar de 4 anos, que o agricultor nos vai pagar esta central durante 4 anos. Então, só para recapitularmos, os primeiros 2 contratos são contratos a 10 anos. A diferença entre eles é um valor quilowatt-hora contratado com a EDP fixo durante 10 anos, esse valor não altera. A outra modalidade é um valor anual de energia a fornecer com os quilowatts também por parte da EDP, tanto um como o outro ao fim de 10 anos são propriedade do agricultor. O pronto pagamento é pronto pagamento, a pessoa fica com a instalação. No de prestações não é um contrato de 10 anos, é um contrato de 5 anos, 48 prestações, e ao fim dos 5 anos, 4 anos, desculpe, de 4 anos, é menos um ano, ainda é melhor, de 4 anos, fim do qual a propriedade dos painéis é do agricultor também, nestas condições. Portanto, são estas as diferenças. Os 2 primeiros são mais longos, contratos mais longos, mas que não requerem investimento nenhum por parte do agricultor. O das prestações é a 4 anos, faseando esses pagamentos com uma mensalidade. E o último é uma compra do equipamento e a responsabilidade total. Portanto, como veem, houve aqui uma preocupação da EDP e da CAP em construir
várias modalidades que se adaptem às necessidades do agricultor. Desculpa lá estar sempre a interromper. Não, por amor de Deus. Fica mais fácil também para quem está a ouvir. Eu agradeço a ajuda. Porque isto, para quem está a ver isto, ser sempre a mesma pessoa a falar, distrai-se mais. Assim, acho que conseguimos transmitir a mensagem de uma forma mais objetiva. Pronto. Resumindo, conhecimento das características da instalação, vimos no primeiro slide, dimensionamento de acordo com aquilo que é o perfil do agricultor, quer o seu perfil de consumo, quer o seu perfil de investimento, e depois escolha do modelo de negócio. E basicamente é esta ferramenta que está aqui por trás que nós utilizamos para fazer uma simulação massiva a todos os locais de consumo que falámos ainda há pouco, e eu agora vou passar novamente aqui para a nossa apresentação, onde vamos falar um bocadinho sobre como é que este protocolo vai funcionar e o que é que nós fizemos. Portanto, a simulação que viram há pouco pode ser feita, e nós estamos disponíveis para fazer individualmente com cada um dos agricultores. Na realidade, conseguimos fazer uma simulação para 2.200 locais de consumo e, portanto, na prática este protocolo prevê a tal assessoria técnica à realização dos projetos, e, portanto, nós estamos disponíveis para agricultor a agricultor falar e dimensionar corretamente aquilo que se aplica no seu caso. Além destes projetos de solar, temos também outros serviços no que toca a projetos de eficiência energética. E também, no caso disso acontecer, não é que seja necessário, nesta fase, quando houver a oportunidade disso, fazemos também suporte, como fizemos nos meses anteriores, nos dois avisos que apareceram, suporte a ajudar o agricultor a candidatura de fundos comunitários quando isso se aplicar. Vamos também participar... Doutor, deixa-me só interrompê-lo nisto. Isto é um ponto muito importante, eu não tinha falado nele de propósito. Todas estas simulações são feitas sem nenhum apoio. Como sabem, há uma grande propaganda do PRR para a eficiência energética. Não consideramos aqui nada, no entanto, eu gostava de deixar isto bem vincado. A EDP está disponível para elaborar essas candidaturas desde que elas existam e desde que existam verbas para isso. Portanto, era bom ficar claro. Sim, é verdade e é importante. Tem aqui uma pequena limitação, que é como o prazo é até 30 de outubro, isto tem que ser agora. Mas depois a EDP pode ponderar em alargar o prazo deste protocolo. E o Engenheiro Luís Mira está a falar daquilo que nós vamos comunicar do ponto de vista de campanha de e-mail aos associados, onde na prática nós temos um acordo para preços especiais, agora durante o próximo mês, até final de outubro, acompanhando uma campanha que temos de comercial e, portanto, na prática, os associados que iniciarem o projeto connosco nesta fase até ao final do mês têm acesso a preços... Estas condições que aqui estão vigoram para as pessoas que adiram a este protocolo até ao final do mês. Isso convém ser muito claro. E depois não há, no dia 1 de novembro, já não são estas condições. A garantia que temos com a EDP é que estas condições que estão aqui a ser apresentadas são para aqueles que aderirem até ao dia 30 de outubro. Certo. 30 ou 31. E o que vamos fazer na prática para também motivar essa adesão é o envio desse estudo personalizado e, portanto, para estes 2.200 locais de consumo, nós vamos enviar um e-mail com as informações do estudo que fizemos caso a caso, que depois pode ser adaptado, aquele não tem que ser o estudo final, como o engenheiro Luís Miranda há pouco disse, depois a análise é feita em conjunto com a nossa equipa comercial, que estará disponível para individualmente reunir com cada agricultor e dimensionar o mais correto para esse agricultor. Portanto, irão receber este estudo. Eu chamo a atenção que nós não vamos conseguir chegar a todos os agricultores, porque só podemos fazer o estudo automaticamente para pessoas coletivas, porque o Regulamento Nacional de Proteção de Dados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados não nos permite fazer para agricultores que tenham a sua exploração em nome particular, e portanto nós só podemos... Se eles derem autorização. Mas se eles derem autorização, e portanto se houver autorização do agricultor para a utilização dos dados, nós podemos fazer esse estudo também personalizado, não o conseguimos é fazer de forma massiva,
porque temos que respeitar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é algo que o famoso RGPD tem que ser respeitado. Todos respeitam, menos o Estado. É uma boa regra. Ainda assim, conseguimos estas 2.200 simulações que irão ser partilhadas com os agricultores, se não receberem essa informação no vosso endereço de e-mail. Eu já vos vou deixar os contactos a seguir, onde podem contactar diretamente a EDP, e vou-vos dar o número da linha de apoio, onde estamos disponíveis para reunir individualmente com cada um e fazer esta simulação. Para que fique também claro, todos os clientes EDP, que são sociedades, que não são empresários em nome individual, vão receber no seu mail uma simulação deste protocolo, com aquilo que estivemos aqui a falar. Caso não tenham recebido, é que têm que recorrer a este mail. Todos aqueles que são agricultores em nome individual, por causa da proteção de dados, quem quiser conhecer a sua simulação tem que enviar uma autorização, tem que contactar este número e dizer, olha, eu gostava de receber, está aqui, o que é que eu tenho que fazer para receber? Exatamente. Este e-mail seguirá esta semana, portanto, penso que está agendado para amanhã. Se não receberem, é contactar o número e nós estamos disponíveis para fazer essa Contactem o número, simulação. mas não podem também contactar a CAP, através ou dos CIRs ou aqui a nível central, e nós faremos chegar à EDP esse requisito. Salientar só aqui um ponto adicional. Ainda há pouco falámos sobre o quão conservadoras aquelas soluções são e quais os valores que elas estão. Nós, na nossa proposta de valor, temos aqui um ponto que é diferenciador, que tem a ver aqui com as garantias de produção. Ou seja, nós temos tanta confiança no nosso algoritmo e tanta experiência, nós temos mais de 100 megawatts de potência instalada em geração distribuída, em clientes empresariais, que a nossa proposta de valor inclui uma garantia de produção da central. Ou seja, quer no modelo de serviço, quer no modelo de investimento, nós garantimos a simulação que fazemos e colocamos isso no contrato para ser muito objetivo, porque não é uma poupança estimada, é uma poupança garantida pelo prestador. Isto é muito importante. Não, eu gostava também de chamar a atenção disto, eu conhecia isto, mas era exatamente um dos pontos que diferencia isto de um projeto que normalmente se faz, é que estamos a falar de um contrato com uma garantia do valor apresentado. Isso é muito importante. Portanto, o valor que for estimado para a produção dos painéis solares é garantido pela EDP. Obviamente que o valor vai ser superior, por isso tem uma margem de segurança grande, por isso é que a EDP faz isto. Mas é para as pessoas terem a segurança naquilo que estão a contratualizar. Exatamente. E que esse valor, pelo menos, e eu garanto, eu tenho também já a experiência disso, que o valor vai ser acima daquilo que é aqui apresentado, porque tem uma margem de segurança. Claro, exatamente. nós somos conservadores nessa garantia. Mas pronto, como viram, é para dizer que o resultado deste processo é superior àquilo que os números aqui apresentam. Certo. Isto é muito importante porque as pessoas, quando fazem este tipo de contratos, são sempre um bocadinho desconfiados, e é normal que o estejam, é natural, porque desconhecem o processo. É por isso é que estamos com este cuidado a explicar a forma como isto foi calculado e as garantias que tem. Portanto, este protocolo tem uma garantia relativamente aos valores aqui contratualizados na produção dos painéis solares. Exatamente. Resumiu perfeitamente. Isto é um resumo que já vimos, que tem a ver com as várias modalidades de serviço que nós temos e, portanto, somos flexíveis, adaptamos àquilo que é o perfil de cada um dos agricultores e, portanto, estamos disponíveis para discutir qualquer modalidade de negócio que o agricultor ache mais adequado. E resta-me, antes de passarmos aqui à lista de perguntas e respostas, deixar-vos aqui, penso que esta sessão está gravada e, portanto, está gravada. E isso estará informado também no nosso e-mail marketing, quais o número de contacto e o endereço de e-mail para onde podem contactar solicitando a vossa simulação e o suporte da nossa equipa comercial. Doutor, um número só não chega. Diga. Com a adesão que isto vai ter. Nós temos só um número, mas temos uma equipa de dezenas de pessoas por trás deste número. Ok, respondido essa era a questão. Esta tem a ver também com a dimensão, e isto é um negócio que está a ter que tem um crescimento explosivo. Nós temos uma equipa enorme a suportar este negócio que tem vindo a crescer
todos os anos e, portanto, temos essa disponibilidade, como disse, já fizemos mais de 100 megawatts de instalações e o negócio continua a crescer ano após ano. Aliás, como vimos pelo racional financeiro, pouco investimento nesta altura dá um retorno tão rápido como o investimento em energia solar. Não, só em negócios ilícitos. Doutor, muito obrigado pela sua claríssima explicação. Parabéns à equipe da EDP, que teve aqui um trabalho enorme. Como viram, temos perante ferramentas bastante sofisticadas, com um grau de segurança muito grande, e não são simuladores baseados em casos reais, o que nos dá aqui uma garantia de funcionamento deste sistema. Também nós falámos com muitas empresas, a nossa escolha como parceria com a EDP teve a ver exatamente com esta capacidade que a EDP nos demonstrou e com este avançar, este ir à frente neste momento que nos permite, nesta solução, apresentar à agricultura portuguesa uma poupança efetiva significativa numa altura em que se anunciam aumentos dos custos de energia. Essa é que foi a nossa preocupação e a rapidez com que o podemos fazer. Vamos agora ver aqui as perguntas e respostas que já está aqui. Doutor, sim, pode começar? Posso começar pela primeira, é uma excelente pergunta. Posso vender toda a energia que produzo ou existe um limite máximo? As soluções de autoconsumo são sempre mais adequadas para evitar o consumo da rede. Isto porquê? Porque financeiramente é mais rentável evitar o consumo da rede do que vender energia à rede. O valor de venda de energia à rede andará, em situações normais, menos de metade do valor do consumo que evita. E, portanto, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista até técnico da solução, porque existe um regulamento diferente, aquilo que nós chamamos UPACs, que são unidades para autoconsumo, e UPPs, que são pequenas unidades de produção, e as UPPs têm um enquadramento regulatório mais restrito. E, portanto, a solução ideal é mesmo uma solução para evitar consumo. Doutor, deixo-me ajudar à resposta. Não é negócio dimensionar os painéis para vender à rede. Não é. Portanto, a resposta é essa. A vantagem deste sistema é para quem consuma energia. E quanto maior for a fatia do autoconsumo, maior é a poupança. Quem tenha um consumo baixo de energia e pense construir um grande painel é um desastre, porque os preços de mercado são muito baixos e não têm a ver com os negócios que há com contratualização, com UPPs, em que os valores não têm nada a ver com estes, são 4, 5, 6, 7 vezes superiores ao preço de mercado, ou 10 vezes superior ao preço de mercado. São subsidiados. Exatamente. Esta pergunta que vem a seguir, que carbon sequestering é uma realidade usual da agricultura, quem irá remunerar os agricultores sobre este tipo urgente de sequestração de carbono? É uma excelente pergunta, é um bocadinho fora do âmbito, só para dar aqui uma nota que nós efetivamente estamos a trabalhar nesta área, não temos ainda uma solução, mas estamos efetivamente a trabalhar no sentido de perceber do ponto de vista regulatório, porque para chegarmos às metas de descarbonização precisamos trabalhar em todas as frentes, com todos os setores e em todas as frentes. E um ponto fundamental passa também pela monetização daquilo que é o sequestro de carbono que pode existir. É algo que vai levar algum tempo até ver a solução no mercado, mas nós estamos ativamente a trabalhar numa solução que permita também construir um formato de não só medir, porque aqui a solução é mais complexa, não só medir, mas também monetizar este sequestro de carbono, que o setor agrícola tem esta característica, mas estamos a trabalhar nisso, é algo que penso que durante 22, 23 teremos novidades e assim que tivermos voltamos aqui com certeza à conversa para falar sobre isso. Está num horizonte um bocadinho mais... importante, que é uma fonte de rendimento que pode vir a surgir para o setor agrícola. Neste momento, como sabem as pessoas, este negócio dos sequestros de carbono e das compras de carbono e das compensações de carbono vai parar aos governos e aos fundos de carbono. O Fundo Português de Carbono é assim que se financia, é assim que tem lá centenas de milhões de euros.
Depois tem aqui uma outra pergunta que tem a ver que um utilizador que já tem uma instalação e pergunta se a ferramenta permite analisar o que já está instalado e propor eventuais modificações. A resposta é sim, nós não vimos esse caso. Há várias formas de fazer isto na ferramenta. Nós temos uma das componentes que lá está, tem a ver com o aumento de potência e ela pode ser sempre feita já com potência instalada. Portanto, isto não é a simulação não é feita só para clientes que não têm instalações, é feita também para aumento de potência de clientes que hoje já têm instalações. Como é que isto se vê? Nós modelizamos os custos desse aumento de potência, porque são diferentes, e também temos, porque se o cliente já tem uma instalação, no perfil de consumo que aparece, esse consumo já vem descontado dessa instalação, e portanto nós já não consideramos no retorno esse consumo que já está a existir. E, portanto, a ferramenta está feita para responder a esta pergunta e, sim, é algo que podemos analisar. Neste caso, já terá que ser feito caso a caso, porque já tem aqui um nível adicional de sofisticação, já não vai aparecer naquela simulação automática que fizemos, mas a ferramenta está preparada para esta realidade. Esta que vem a seguir. Os agricultores que já tenham painéis instalados ou que vão instalar com projetos de investimento já submetidos podem aderir a este contrato. A primeira parte da pergunta é, sim, está respondida na anterior, que é, se já tem uma instalação, nós podemos simular o aumento de potência dessa instalação, embora regulamentarmente seja sempre a mesma instalação, o aumento de potência é sempre uma opção. No que toca à segunda pergunta, eu não percebi muito bem o âmbito da pergunta, mas penso que... É por causa dos projetos de investimento que estão agora a ser submetidos ao EFAP. A ver, aqui a pergunta é a mesma coisa. O projeto já está submetido ou os painéis já estão instalados, é igual. Portanto, é igual. Há um projeto que já está instalado, este aqui, o submetido, é que ainda não foi aprovado e que ainda não estão instalados os painéis. Esse pode entrar de outra maneira, porque ainda não está instalado, entra naquela rúbrica do apoio, em que todos aqueles valores vão ficar muito mais favorecidos, porque há um apoio no investimento. Esse é também contactar este número, 217-505-350, agora parece aqueles meninos da televisão ao domingo, e obtenha a sua resposta. Sim, sim. Portanto, a resposta é que, tanto de uma forma, os que já estão instalados, como já foi respondido, sim. Os que estão em projetos submetidos, mas que não estão instalados, também podemos ver as condições em que se podem integrar neste protocolo. Se tem um projeto à espera de financiamento, nós podemos fazer uma simulação financeira para esse projeto, não tem problema nenhum, e inclui-se dentro de uma proposta de investimento que depois foi integrado nessa simulação financeira. O Alexandre Peleja tem aqui uma boa pergunta. Quando ligar para a linha, como asseguro que sabem o que estou a falar? Nós ouvimos. Acho que não é o que estou a falar, que sou eu que estou a falar. Portanto, como é que identifica o cliente? Claro. É isto, eu penso que é esta. Nós informámos a linha de apoio deste protocolo e, portanto, basta dar a indicação que está a ligar no âmbito do protocolo da CAP e que pretende fazer uma simulação para uma solução de autoconsumo, e a partir daí o processo segue, porque internamente nós informamos a nossa equipa comercial de quais as condições e como é que esse protocolo se desenrola. A do João Avilés. Posso estender a produção da central para escritórios e habitação tipo condomínio? Bom, as soluções de autoconsumo, como disse ainda há pouco no slide que falava das comunidades e das soluções individuais, uma solução individual de autoconsumo é feita dentro de um ponto de consumo. Portanto, linguagem normal por trás de um contador. Se o contador é o mesmo, toda aquela instalação vai usufruir daquela energia. Se o contador é diferente, porque pode haver um contador diferente para uma parte de escritórios e outro contador diferente para o motor de rega, por exemplo, então aí já entramos no âmbito das comunidades de energia. Isto tem a ver com o enquadramento regulatório e podemos explorar soluções de comunidades de energia. Mas como viram, essa simulação tem que ser feita dependendo da área disponível e dos consumos dos vizinhos também. E essas comunidades de energia podem ser os escritórios do agricultor ou pode ser a casa do vizinho que está ali ao lado. Só de salientar que, do ponto de vista regulatório, as soluções de autoconsumo são mais imediatas do que as soluções de... Nós temos também soluções
de comunidades de energia, mas infelizmente o licenciamento das mesmas está um pouco mais atrasado e, portanto, leva mais tempo a concretizar. Mas na consultoria que fazemos nós podemos avaliar isso em conjunto com o agricultor, perceber se efetivamente vale a pena esperar e constituir uma comunidade de energia porque tem espaço, ou se fazemos uma solução individual, ou se começamos com uma individual e depois migramos para uma comunidade. As 3 soluções são viáveis. Não sei se respondi à pergunta. Não, acho que está respondido. Eu volto a referir aqui o caráter personalizado que estas soluções têm que ter. Isto não há aqui nenhum modelo aplicável a todos, isto tem que ser analisado caso a caso e tem que ser visto qual é a melhor solução. E esta é uma das características extremamente interessantes deste protocolo. Diz aqui, embora fora deste âmbito, a EDP tem protocolos semelhantes para os cais da indústria. Protocolo como este, temos só este, ok? No entanto, sim, mas a agroindústria está incluída. Podia dizer outra coisa. A indústria está incluída, mas se tiverem uma exploração industrial de um outro setor qualquer de atividade, os fundamentais económicos que viram aqui também se aplicam aos outros setores de atividade. E nós estamos também a trabalhar no sentido de nos aproximarmos das outras confederações de outras indústrias para também, como o Dr. Miguel Fonseca disse no início, a participação para deixarmos um planeta melhor aos nossos filhos implica a participação de todos os setores e, portanto, nós estamos a fazer um esforço enorme para ir a todos os setores. E esta linha não atende só, como vos disse, a agricultura, temos um enquadramento especial com a CAP, mas se houver qualquer outra solicitação, podem também ligar para a linha. Gostava só aqui de referir que, às vezes, os próprios agricultores não têm noção disso. O dinamismo que a CAP tem enquanto confederação neste tipo de soluções não tem nenhuma outra confederação cá em Portugal. E, portanto, primeiro que a indústria lá chegue, já a gente fez os contratos todos. Mas pronto, gostava de que as pessoas, às vezes, esquecem-se desta característica. A CAP, em termos de capacidade organizativa e de intervenção, tem uma capacidade que nenhuma das outras confederações patronais tem. Vamos para a frente. Aqui o Rui Matos está outra vez com uma segunda pergunta. Sim, e uma pergunta de detalhe importante também. As empresas de instalação fotovoltaicas aconselham a contratação de um seguro contra riscos ambientais. É a responsabilidade da EDP ou do agricultor? Depende do modelo de negócio. Se é um modelo de negócio em que a propriedade passa para o agricultor, essa responsabilidade é do agricultor. Se é um modelo de negócio em que durante os 10 anos a propriedade é da EDP, é obviamente a EDP que se tem que acautelar para esse risco. Para manter, até porque se o painel não está a produzir, nós não podemos... Chama a atenção aqui para outra situação da experiência que tenho, é assim, os contratos em que a produção é da responsabilidade da EDP, a manutenção dos painéis é feita pela EDP e isso também tem um custo. Os painéis têm que ser mantidos, têm que ser limpos e lavados e se a propriedade é do agricultor, a responsabilidade é dele. Se a propriedade é da EDP, a responsabilidade é da EDP. E, portanto, convém, este é um Essa é uma outra vantagem do modelo de serviço. O modelo de serviço é muito importante por isso. Variou-se um dispositivo eletrónico. É necessário, pelo menos, fazer 2 limpezas por ano, pelo menos, lavagens dos painéis com um produto próprio, não pode ser calcário, senão depois aquilo tem uma manutenção e tem um requisito próprio. Sempre que são propriedade da EDP, isso é responsabilidade da EDP. Sempre que são da responsabilidade do agricultor, é ele que tem que fazer isso. E o seguro, inclusive. Já vi painéis também que as pessoas se queixam que a produção caiu muito nos últimos 2 anos, só já produz 40%. E eu pergunto, mas já tens feito a manutenção? Ah, não, isso nunca fiz. Pois isso assim não dá. Portanto, isto requer uma manutenção profissional. Sim. E para manter a central no seu pico de produção exige manutenção e isso está incluído na oferta de serviço. Mesmo a oferta de investimento, nós temos propostas depois de manutenção que cotamos à parte caso o agricultor queira contratar a manutenção connosco. Mas o ponto de vista, a partir do momento, e por exemplo, vejam o caso que nós estávamos a simular ainda há pouco, estamos a falar de um ativo de 133 mil euros, portanto, eu diria que colocar um ativo destes num telhado, minha propriedade cooperativa ou agricultor, é importante fazer-se um seguro multirriscos para o mesmo. Porque caso haja um acidente, qualquer coisa, o ativo está protegido e eu consigo repor o mesmo. E, portanto, é como qualquer equipamento industrial, deverá estar seguro, não é?
Ok, doutor, eu acho que aqui das perguntas e respostas está. Não sei se vamos dar uma vista de olhos no bate-papo, ver o que é. Se há aí algumas perguntas que às vezes, bom dia, bom, isso aí. Saber se em locais onde não há cobertura de rede móvel, isto não tem nada a ver. Posso responder? Com certeza. Sim, o sistema gera energia nos locais onde não há cobertura de rede móvel. Ficamos cegos no que toca à monitorização dos mesmos. E à gestão biométrica daquilo, isso, quanto é que produziu exatamente, cada ou seja, quanto é que fez. Aí não é possível, só indo lá ver mas os eletrões são produzidos. E, portanto, o então aqui é evitado... toda a monitorização que é feita num sistema onde há rede móvel em que sabe por dia quanto é que está a produzir, onde se detecta remotamente uma avaria, um disparo automático de um relé, uma coisa dessas. Quando não há rede móvel não é possível, tem que ir ao local lá ver ao contador quanto é que marcou. Depois, eu não sei como é que estamos de tempo, se temos mais... Temos? Querem começar ao contrário, respondeu à última pergunta. Pois é que eu respondi à última pergunta, eu estava aqui a ver... Sim, não estava só a aumentar aqui. Vamos começar pelas perguntas iniciais. Isto era... Carlos, o serviço é o mesmo. Vou chamar isto. A proposta é complexa. Ok. Pronto. Como disse ainda há pouco, sobre os 40% ou sobre os 30%, sobre os 33%. Como vocês viram, eu penso que ficou demonstrado, aquele cenário que nós estávamos a mostrar ainda há pouco ali tinha um perfil muito normal e, portanto, nós estávamos a dimensionar para uma poupança de 33%. Existem cenários, existem perfis, e nós temos isso na simulação, com simulações de 50% e 60% de redução de consumo. Mas, mais uma vez, isso está dependente daquilo que é o perfil de investimento do agricultor e aquilo que é o perfil de consumo da sua instalação. Portanto, a média da simulação que nós fizemos até foi, e que vamos partilhar com todos os agricultores, até foi 33%, mas tínhamos lá algumas instalações, e não eram tão poucas como isso, em que a poupança era de 60%. Portanto, depende muito do perfil e depende muito, sobretudo, do perfil de consumo. Perfis de consumo mais estáveis ou com picos em horas de sol dão poupanças superiores a perfis de consumo menos estáveis. Portanto, depende, e daí a importância da simulação. Doutor, eu fui andando aqui. Sim. Estará o agricultor resguardado neste contrato, no sentido desse contrato de ser recalculado e otimizado consoante as alterações no plano energético que beneficiem, visto o roteiro 2050? Ok. Eu ainda há pouco falei sobre o sequestro de carbono e mencionei que este é um dos pontos que nós estamos, efetivamente, hoje não existe mercado para sequestro de carbono, para remunerar o sequestro de carbono de uma instalação fotovoltaica. Nós estamos a trabalhar no sentido de construir isso, porque isso tem que ser certificado a nível global e, portanto, estamos a acompanhar e a trabalhar ativamente e assim que aparecer, iremos conseguir monetizar essa parte do sequestro de carbono, quer da atividade inerente do agricultor, quer da produção dos painéis, mas isso está ainda a uns largos meses de distância, não é para já. Doutor, outra pergunta que aqui é feita, a tarifa de injeção é fixa ou está indexada à tarifa de comercialização? É uma excelente pergunta. A tarifa de injeção, neste momento, está indexada ao valor da energia no mercado grossista. E aquilo que está regulado pelo agregador de último recurso, que é a Serviço Universal SU, é 90% do valor indexado. Nós estamos a viver um momento muito especial na energia, em que o preço no mercado indexado está a níveis absolutamente recorde e que ainda não foi transportado para os contratos de comercialização. Portanto, o que é que isso significa? Criar aqui um momento em que, efetivamente, a injeção hoje, se for feita, será valorizada à volta dos 100 euros. No entanto, isto é algo temporário. Daí nós, na simulação, fazermos a valorização dessa energia naquilo que nós chamamos o Levelized Cost of Energy a 10 anos, que é os 47 euros. Nós achamos que a 10 anos o valor médio dessa injeção será 47 euros. Podemos simular com outros números. Neste momento a remuneração está
anormalmente elevada devido a esta descompensação do mercado de energia. Doutor, ainda temos mais 6 ou 7 minutos. A simulação tem custos? Não. Não tem custos. Esta já foi respondida. Esta ferramenta permite analisar o que já está instalado e propor eventuais modificações. Já foi respondido. Também já foi respondido. Miguel está a responder. Obrigado pela resposta. Estando agricultores, empreendedores com outras coisas. Este ponto não falámos nisto, isto é fundamental. Nós não ligamos estas soluções à comercialização de energia e, portanto, obviamente preferimos ter o cliente na venda de energia e na central fotovoltaica, mas uma solução não é condição da outra. Ou seja, nós fazemos soluções de autoconsumo sem a obrigatoriedade de passar a comercialização de energia para a EDP comercial. As coisas estão desassociadas. Posso beneficiar de uma coisa? É simples, é associar-se na CAP ou numa associação da CAP. Está respondido. Certo. Novo investimento, ainda sem instalação elétrica, portanto, sem histórico de consumos, posso entrar neste protocolo? Pode. Uma das coisas que a ferramenta faz é também permite fazer simulações para dados estimados de consumo. Ou seja, o que é que nós precisamos para fazer uma simulação neste caso? Precisamos de saber qual é que é o perfil esperado de consumo que este cliente vai ter. Sim. Vamos ver, a medida não tem nada a ver com o projeto, pode aproveitar, não tem, são coisas completamente separadas. Portanto, o projeto está em curso, nem sei o que é que o projeto é, nem o que é que paga, é uma questão depois de se ver, mas quer dizer, as despesas, isto aqui não vai comparticipar em nenhuma despesa, portanto, tem que se ver, tem que ser analisado se pode incluir esta medida no projeto que está em curso, porque a análise que foi feita no projeto, foi apresentado, não tinha esta solução, mas isso tem que ser visto caso a caso. Não é bem a modalidade Ok. Bom, doutor, eu acho que já respondemos de uma forma geral a todos. Nós tínhamos previsto esta reunião com 1h15, demos mais 10 minutos, mas havia aqui muitas questões e eu acho que foi extremamente esclarecedor. Sim, e as que nós tiverem nós também respondemos. Elas ficam aqui e, portanto, muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam durante esta explicação. Espero que contactem o 217 50 53 50 e que beneficiem destas condições que o protocolo permite. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a todos aqueles que nos acompanharam.